Queridos irmãos de Piuí, de toda a região, que haja muita paz em nossos corações, que nós possamos, naquela continuidade que define os discípulos do Cristo, estabelecermos entre nós toda esta conexão saudável de paz, de muita luz, de compreensão acerca dos valores da vida. Que uma vez compreendendo qual é a dinâmica da vida, e o para que a vida existe, ou para que nós nos existimos na vida, fica mais fácil verdadeiramente trilharmos com caminhos seguros na busca da regeneração nossa e do planeta também, colaborando com Deus nessa dinâmica do crescimento. Então nós vamos conversar agora alguns pontos no que tange a nossa estrutura fundamental chamada família. Alguns pontos, alguns elementos. Nesse primeiro momento, depois, no segundo momento, a Nelma também vai trazer alguns aspectos. E aí fiquem à vontade de refletir junto, de pensar naquilo que pode nos ajudar. Diz assim o Velho Testamento na conceituação de Moisés: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A mulher também deixa a casa do pai e da mãe. Os dois serão uma só carne é naquele sentido de meta, projeto de vida, de unidade, sabendo que o perfil de entendimento dessa unidade da mulher é um, e o perfil de entendimento dessa unidade do homem é outro. São duas maneiras de entender a vida, mas as duas precisam estar convertidas uma na outra, para que o foco atinja o objetivo com toda aquela dimensão da verdade. Se somente prevalecer a ideia feminina, é como se fosse um pássaro voando com apenas uma asa. Se somente prevalecer a ideia masculina, é como se fosse um pássaro tentando voar somente com uma asa, não vai conseguir. É preciso que essas duas asas, feminina e masculina, estejam em harmonia. Então, esses dois ser uma só carne, não é carne corpo físico, não tem jeito, né? Metade, nada e metade, ninguém é metade de ninguém. Mas é que os objetivos sejam do casal, não ser apenas de um. Claro que quando nós comemoramos ou confrontamos com a nossa realidade objetiva, nem sempre esse diálogo está totalmente colocado, né? Nem sempre essa questão está aí colocada do ponto de vista real da vivência. Mas nós temos que entender que somos espíritos em processo evolutivo e que estamos dia a dia despertando para essa necessidade, e vamos nos habilitando. Justamente por não estar ainda na Terra toda essa dimensão, é que nós estamos estudando. Se já estivesse, não precisaria estudar mais, não é? Se já a Terra fosse um mundo feliz, um mundo de harmonia, não tinha sentido nós discutirmos isso aqui. Nós estaríamos discutindo outras coisas. Estamos estudando essa porque é justamente o ponto que nos interessa de como melhor vivemos em sociedade. Mas vamos avançando devagarzinho, né? Vamos caminhar para nós podermos estabelecer as bases do nosso entendimento. Quando um homem se une a uma mulher, nós encontramos um casal. O casal em si, ele não tem nenhuma dimensão de maiores profundidades, porque se um homem e uma mulher unidos não gerar filhos, a sociedade morre. Então o casal em si ele é base, mas ele precisa ser acrescentado ou agregado a ele a figura do filho ou dos filhos, que pode nascer gêmeos no primeiro processo de gestação. Porque quando surge o filho ele desarmoniza aquela relação. Ela estava estruturada no casal, homem e mulher.
os dois estavam numa determinada unidade, com um determinado procedimento. Mas quando surge a figura de um filho, o filho ele muda a dinâmica do casal e faz surgir a família. Naturalmente, sem os filhos nós não temos família. Quem de nós aqui que é filho? Que é filho? Todos, né? Eu creio que todo mundo aqui é filho. Tem alguém aqui que não é filho? Não, nem espírito. Espírito é espírito, mas antes foi filho, né? O filho é aquilo que dá vitalidade ao casal. Porque se ficar somente o casal, nós já vimos, extingue. A família é a célula básica da sociedade. Veja que ela está na dimensão de uma triangulação. Um filho, quando chega, ele mexe na harmonia do casal de todo jeito. Nós vamos ver mais à frente aqui os pontos que podem movimentar. E é essa dinâmica que tira aquela estabilidade, só eu, tu, o casal, e abre um patamar novo e faz a diversidade. E nessa diversidade é que nós temos que relacionar e temos que construir. Então, a sociedade que tem como base a família, precisamos compreender quem são esses. E a doutrina espírita nos ajuda a entender que são espíritos em processo evolutivo, cada um com as suas necessidades próprias e independentes, tanto o homem quanto a mulher. Mas também são espíritos em processo evolutivo interdependentes, um precisa do outro. Um precisa do outro por causa da situação kármica do passado e a situação kármica para o futuro. Quanto à necessidade do grupo familiar, além de um em relação ao outro, em relação ao contexto geral. E aí, nesse sentido, nós encontramos, como Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, a parentela, tanto corporal quanto espiritual. Um homem, quando chega diante de uma mulher, ele traz, em síntese, nele próprio, uma história ancestral, de toda a sua vivência biológica e psicológica. A mulher, quando chega diante do homem, ela também traz toda uma ancestralidade. E esses dois universos, tão diferentes, muitas vezes, sempre, mas muitas vezes mais acentuados, eles vão convergir um para o outro e unirem-se com a mesma meta na família. E aí nós já vimos que às vezes não é tão fácil assim, né? Antigamente, muito antigamente, que hoje não tem mais isso, depois da lua de mel, primeiro final de semana era um tormento para a mulher, porque era o dia que a sogra ia fazer a aferição do tempero da nora e do passamento de roupa da nora. Primeira coisa que a sogra olhava era a camisa do príncipe, se está bem passado. E a segunda coisa era provar o tempero do arroz e do feijão. Era um tormento para as noras antigamente. Acho que as noras agora não estão mais preocupadas com isso não, né? Eu acho que não. Mas muitas vezes o príncipe continuava lá falando assim com a esposa: é porque mamãe fazia assim, é porque mamãe passava a roupa assim, é porque a mamãe fazia o café assim. Vai ficar com ela então, né? Terceira semana, primeira lua de mel, segunda aferição, a terceira semana já está devolvendo, né? Hoje mudou bastante, claro que não tem nada disso. Então nós vamos entender que essa dinâmica de como que um aprendeu, de como que o outro aprendeu e os dois estão se unindo, tem diferenças, claro, mas a diferença tem que estar conjugada para a mesma meta. E é isso que nós vamos estudar hoje, procurar entender, ou não é nem entender, nós já sabemos disso, procurar relembrar em nossa mente quais são os procedimentos para que, uma vez relembrados, uma vez transformados, nós possamos continuar a caminhada com mais leveza. Então vamos, já que é o homem e a mulher, vamos ver o primeiro homem. Não vou nem perguntar qual é o primeiro homem, vocês estão vendo aí, pela mão dá para conhecer qual é que é, né? Pela mão dá para conhecer qual é o primeiro homem aí? Qual que é o primeiro homem? Não conhece essa mão não? Essa impressão digital não? Meu Deus! E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente. Está no Gênesis de Moisés. Esse primeiro homem na mitologia, né? Na tradição judaica, é Adão. A palavra Adão quer dizer homem, Adam, quer dizer homem, que foi feito alma vivente. É o primeiro. Disseram muitas vezes que Adão não tinha sogra. Eu acho que o negócio não é bem assim não. Adão representa os espíritos que vieram de Capela para a terra, né? Adão e Eva. E eles deixaram gente lá em Capela. Eu acho que a sogra ficou em Capela. Trouxe o Adão para, não é mesmo? Para correr de Capela. A sogra ficou lá em Capela. E a primeira mulher? A Eva é bonitinha, né? Essa fotografia é tempo real da Eva, do paraíso. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. É o homem que não pode ficar só, gente, né? A mulher pode, né? O homem não dá conta não. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Os versículos estão separados aí. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os seres viventes, de todos os viventes. A palavra Eva significa vida, mulher, que é a base da vida. Então nós temos as duas unidades básicas psicológicas da sociedade estabelecendo o casal primeiro. O casal. Primeiro casal, é lógico que é dentro da história, né? Tradição espiritual, simbólica, Adão e Eva. Primeiro casal. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Essa nudez aqui não tem nada a ver com vestimenta física. Essa nudez, naturalmente, são aqueles elementos do pensamento, do sentimento, ainda muito ingênuos, sem vergonhas, sem culpas, sem determinados valores negativos. Porque a vergonha, a culpa e o valor negativo só surge depois de uma ação negativa, não é? Ninguém fica envergonhado enquanto fez uma bobagem boba, fica? E ninguém fica envergonhado porque fez uma coisa boa, fica? Não. Se você fez uma coisa boa, ninguém fica com vergonha dela não. Mas se fizer alguma coisa não conveniente, pode ser, né, que a vergonha tome lugar. Emmanuel vai nos explicar como que ele entende Adão e Eva. Nós vamos com ele também. Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra. Então são os capelinos que foram exilados da capela aqui na terra. Nós chamamos de Adão e Eva. Adão, aquele lado masculino, e Eva, o lado feminino. Simbolicamente, Eva representa as emoções que todos nós temos, e Adão representa o intelecto que todos nós temos. Eva representa o lado yin do tal da física, do tal da tradição chinesa, e Adão representa o yang, força masculina e força feminina. Tudo está em nós, como está polarizado na mulher e no homem. Então nós temos a unidade do casal, mulher e homem, mas temos a unidade de nós mesmos, que somos emoção e somos intelecto, não é? Somos razão e somos sentimento, somos sensibilidade e somos inteligência. Esse é o primeiro casal, na unidade do ser e na unidade de duas pessoas formando uma estrutura. Bom, acontece que nós sabemos que, antes do conhecimento aqui, no paraíso, além de Adão e Eva, tinha mais coisas, não tinha? Tinha árvores. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida, e outras árvores. E existia uma orientação, uma lei, para que se comesse do fruto da árvore da vida, e para que não se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simbolicamente, esses dois frutos representam a árvore da vida, o amor, a verdade, a relação saudável. E a árvore de ciência do bem e do mal representa a justiça, de cunho acentuadamente pessoal.
A justiça de cunho acentuadamente pessoal, ela pode se converter numa injustiça, porque quando eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu incorro em injustiça. Nós deixamos a justiça com quem é da área da justiça, mas do ponto de vista pessoal, nós precisamos entregar sempre as leis da compreensão, as leis do amor, a lei da inteligência espiritual, e nunca da vingança. Mas Adão e Eva, tentados pela serpente, que estava lá no paraíso também, a serpente representa o instinto, as forças instintivas do ser, que são a mola propulsora para a emoção e para a inteligência. Essa serpente induziu negativamente a emoção, Eva, e a Eva induziu negativamente o intelecto, e com medo do fruto que não devia. No campo popular da vida, quando nós sentimos a afronta de alguém, o instinto agressivo surge, mobiliza a emoção agressiva e falamos ou agimos agressivamente com o outro, vingando. É isso que aconteceu. Não era para fazer isso. Quando for violentamente assediado por alguém, nós vamos aprender a amortecer aquele impacto, não deixar a emoção dominar e, com uma fé raciocinada, expressar o perdão, o entendimento, a compreensão, uma resposta da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da injustiça. Bom, e aí o que aconteceu? Eva, aceitando o assédio da serpente, induz a queda do Adão e foram expulsos do paraíso. Não foram? Você se lembra que foi? Está lá na história, né? Eu não sei se a gente lembra se a gente foi expulso do paraíso, né? E aí o Adão e Eva, eles vão se conhecer um ao outro na intimidade e vão gerar filhos. Olha o problema. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Esses dois filhos de Adão e Eva representam o Caim, uma força, o Abel, outra força, que Emmanuel fala para nós que são dois símbolos para a personalidade das criaturas humanas, sendo Caim aquela personalidade mais extrovertida, mais aguerrida, mais exteriorizada, mas talvez assim mais sanguinária, mais violenta. Não sei se são sanguinários que matam os outros, não, mas uma força mais sanguínea, né? Algo mais assim que se manifesta muito. E o Abel, aquela força mais sensível, mais intimista, mais delicada, uma força mais voltada para a interioridade. Naturalmente, quando Caim mata o Abel, está dizendo assim, na personalidade tem prevalecido a força exterior mais do que a força interior no indivíduo. E na sociedade, só quem fala alto é que tem lucro, né? Quem fala baixinho, quem fala pouco, quem é delicado, não tem vez, né? Então nós precisamos gritar para que o povo nos ouça, né? É Caim. O Caim é a serpente desencarnada. Ele estava desencarnado, induziu a Eva e nasceu. Então o Caim é a materialização dos que estavam assediando a Eva. A serpente não precisa ser só os instintos, pode ser os espíritos que estão influenciando aí negativamente. E o Abel não era o espírito inferior, o Abel era o espírito que foi colocado lá na relação com eles para poder tentar apaziguar. É aquele na família que é o boa praça, né? O que apazigua tudo. Ele é chamado a apaziguar o grupo, muitas vezes. É aquele momento, depois de um ato de agressividade do Caim, de nós na vida, aí vem aquela coisa, aquela ponderação, não devia ter feito aquilo, né? Poxa, falei demais, acho que podia ter falado menos. E imediatamente o Caim toma força, que isso, merecia mesmo, fez bem feito. O Caim está assediando a todo momento, né? O Abel está morto. Nós precisamos ressuscitar o Abel. Vamos ver se a gente consegue ressuscitar o Abel, né? Trazer o Abel de volta, porque o Abel não pode ser expulso assim, não é mesmo? Tão facilmente. Com isso, nós estamos
tendo a primeira família. O casal Adão e Eva geram Caim e Abel. Precisamos avaliar qual que é a característica desta família. Nós falamos alguns elementos, mas vamos trazer os pontos que definem para nós as características básicas desta família. Vê se vocês concordam com o que nós vamos colocar aqui. Primeira atitude da Eva foi desobedecer a lei, não foi? Falou para não comer o negócio, já comeu? É igual menino, não é? Põe o dedo aí, não, menino. Primeira coisa que o menino faz é tacar o dedo, não é? Quando ela descumpre porque ela fez uma associação, uma vinculação com o espírito da astúcia, é a serpente. A serpente falou assim: mas não pode comer desse fruto. Não, ela falou: não, se comer morre. Aí a serpente falou: ah, morre nada, bobinho. Que bobagem, conheço tanta gente que já comeu que não morreu, não tem nada disso não, você vai acreditar nesse negócio assim? Aí ele falou: mas será que não morre mesmo não? Morre não, pode fazer por minha conta, vai para mim, amiga, eu sei que não. E ela foi. Isso é espírito de sagacidade, gente, de sagacidade, de astúcia. Eu não sei se a gente conhece esse tipo de sentimento hoje. Lá no paraíso tinha. O Caim nasceu, e as primeiras manifestações do Caim do ponto de vista de sentimento na relação com Abel foi de ciúme, foi de inveja, foi de ira, de cobiça, e como consequência, violência, porque nós aprendemos que o Caim matou Abel. Isso representa, Moisés está fazendo uma leitura do desenvolvimento psicológico e sociológico do espírito humano no planeta, mostrando as forças que tem movido os seres. E quando Caim mata o Abel, a violência que ele teve, porque os frutos dele não foram aceitos, ele gera no seu coração, no seu sentimento, na sua consciência, culpa, e ele foge. E tem o diálogo dele com Deus, que é a consciência, questionando: Caim, onde é que está o seu irmão Abel? Aí ele continua fugindo. A voz novamente fala, a voz da consciência: onde está o teu irmão Abel? Ele fala: eu sou guardador do meu irmão, sei lá onde é que ele está. Aí a voz fala assim: o sangue de Abel clama desde a terra. E Caim, ele está num processo de culpa muito grande, ele foge, esconde dele mesmo. Claro que toda vez que nós temos um ato desses assim, em nós, depois da bobagem feita, fica aquela reflexão: queria ter feito, não podia ter feito, queria ter feito, não queria ter feito, meu Deus do céu, se alguém descobrir. Esse conflito, muitas vezes nós fugimos atrás do cigarro, atrás da droga, atrás do álcool, atrás do ansiolítico, atrás do antidepressivo. Nós saímos escondendo da vida atrás de um tanto de coisa, porque não aguentamos a consciência de culpa. A culpa generalizada em nós ao longo dos milênios tem gerado o nosso comportamento hoje. Não se destrói, não se desativa, vamos falar melhor, não se desativa, não se dilui de um dia para o outro um sistema energético milenar. Mas se nós começarmos hoje devagar, encarando face a face a nossa realidade, daqui a pouco não precisamos fugir de mais nada. Daqui a pouco nenhuma muleta será necessária para a fuga. É preciso aprender a olhar para si mesmo, para reconhecer a própria capacidade de negatividade e de positividade. Precisamos avaliar. Claro que com isso tudo gerou vínculo kármico. Gerando vínculo kármico negativo, o que acontece? Lei de reencarnação em cada um, né? Tem que reencontrar. Não tem jeito de fugir. Nós estamos buscando a primeira família, porque lá é matriz. Veja se esses sentimentos nos acompanham. Se ele estiver acompanhando, nós estamos repetindo até hoje a mesma história, porque a história deles é a nossa história. Olha para ver como que Emmanuel situa isso para nós no livro Pensamento e Vida.
Emmanuel diz assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, claro, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. O parágrafo, os dois parágrafos, definem realmente toda a nossa história. O passado volta hoje nas relações que temos. Se construções felizes, os laços de elevação e alegria. Se construção infeliz, algemas de constrangimento e aversão. Quem construiu? Nós mesmos. Olha as palavras bonitas que Emmanuel usa. Os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Por quê? Ciúme, inveja, ira, violência, mentira, calúnia, defecções e outros elementos que agora precisam ser corrigidos. Aos recursos novos. Quais recursos novos? Trabalho e sacrifício. Sacrifício aqui naquele sentido do sagrado ofício. E sagrado ofício tem nome, é dever. Dever. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. O dever. Paciência e humildade. Paciência que tem que esperar o tempo. E a humildade que não dá para manter mais aquela força do ego, aquela forma de vingança, né? A força agora é da vida. Isso aqui é a árvore da vida. Trabalho, sacrifício, paciência e humildade é a árvore da vida. Ciúme, inveja, calúnia, vingança e tal, a árvore da ciência do bem e do mal. Que coisa, né? Vamos trabalhar com isso? Nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular. Somente isso pode anular os efeitos do passado. Somente isso. Então vamos pensar um pouco. A família de Adão e Eva já passaram. Repercute hoje, no contexto atual. Vamos ver a família no contexto atual. Época que vivemos, tem que considerar. Vivemos uma época de expiações e crise, expiações e provas. E expiações e provas é um momento de crise, de conflitos. O mundo de expiação e prova, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, não é um mundo de alegrias, de delícias espirituais. É um mundo de conflito. E a realidade nos mostra isso. Nos mostra. Então o casal precisa perguntar um para o outro: que grau de afeto eu tenho? Qual que é o meu comprometimento? Qual a minha posição no panorama familiar? São perguntas simples, mas que precisam serem feitas. Na idade medieval e antes também, a mulher não tinha o direito de escolher o homem com quem ela queria casar. E nem o homem tinha o direito de escolher a mulher com quem ele queria casar. A conjuntura sociológica da época impunha o arranjamento da família para determinada pessoa, no sentido da necessidade de juntar propriedades. Muitos de nós vivemos essa experiência, ela é da cultura. Muitas vezes nós nos deparamos com os grandes dramas, por exemplo, de Romeu e Julieta.
onde famílias diferentes e rivais não permitem as vinculações de seus filhos, gerando suicídio e morte. Desafios. É o arquétipo da psicologia humana, um arranjamento. A menina nem nasceu e ela já está prometida. Se for menino, casa com fulano. Se for menino, casa com ciclana. Já era